Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí sobre o Tricolor. Após a vitória contra o Tajeres, a gente praticamente garantiu o segundo melhor campanha da Libertadores, perdendo apenas para o Varmeiras. O Central Córdoba joga hoje às 9h30 contra a LDU, né, de Quito, mas precisa fazer pelo menos 3 gols de saldo para passar a gente. Então, acho que a gente já pode praticamente garantir o nosso segundo lugar aí, com a segunda melhor campanha da Libertadores. Teve o caso da xenofobia do Bobadilha, né? A gente vai falar sobre isso. A gente também vai falar que o Navarro não é flor que se cheira, então isso tem que ser muito bem apurado. Mas antes de tudo, obrigado pela audiência de sempre. Lembre de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos com os outros tricolores que você conhece e vamos lá! Vamos começar do começo, né? São Paulo venceu por 2-1 Tajeres ontem na Libertadores, garantiu o primeiro lugar no grupo. Como eu disse para vocês, só perde a segunda melhor campanha na Libertadores se acontecer um milagre para Central Córdoba hoje. Acho muito difícil mesmo fazer 3 gols na LDU. Gols de Sabino, grande Sabino, Sabinão, e Luciano marcou um golaço, cara. E foi legal no jogo que também teve a estreia do Henrique Carmo na Libertadores. O Rian Francisco jogou uma parte do jogo e já foi garantido para o jogo contra o Bahia agora no final de semana. Foi um jogo ruim, foi um jogo ruim. Não vou mentir para quem não assistiu, o jogo foi bem ruim, bem fraco. Aquelas coisas de sempre que a gente já está acostumando a ver no São Paulo, uns erros grotescos, erro de passe de 2 metros, enfim. Mas o importante é que a gente conseguiu, a campanha é muito boa. E é o que eu falei para vocês, eu tenho fé que a gente vai ser campeão da Libertadores esse ano. Eu ainda quero acreditar, tá difícil, mas eu ainda quero acreditar nisso. E vamos lá, né? Vamos torcer para tudo dar certo. E na entrevista coletiva após o jogo, né, o Zubeldia ficou doido da vida porque ele queria ser perguntado sobre o time ter ficado em primeiro lugar, com os desfalques e tudo, e todo mundo só perguntava sobre a suposta xenofobia do Bobadilha, né, com o jogador Navarro. E ele ficou pistola, cara, ficou bem pistola. Deu uma lição de moral e todo mundo, falou que se tivesse perdido, se tivesse empatado, todo mundo tava perguntando das alterações, não sei o que, e agora como ganhou, ficou em primeiro, ninguém fala nada do futebol, ficou pistola, meu. E nisso ele também, depois, né, que ele carmou, foi que ele carmou, ele falou que assim, que a gente tá devendo no Brasileiro, mas exaltou o que a gente tá fazendo na Copa do Brasil e na Libertadores, e falou que a hora que tiver com o plantel completo, com todos os jogadores, não um, não dois, volta dois, sai outro e tal, que a gente vai ganhar 4, 5 seguidas no Brasileiro e vai disputar a parte de cima da tabela lá, como foi no ano passado, que ficar entre os 6 primeiros e tal. Tá confiante o homem, não é, não é bem isso que eu tô vendo de futebol, não, mas Deus abençoe que ele esteja certo, né? E o Henrique Carmo, né? Ele deu a entrevista depois, parecia bem nervoso, tava gaguejando, tava, coitado, imagina, né? Como que não deve ser. E ele falou que era uma noite muito especial para ele, que ele estava muito contente, que tinha se machucado, tinha ido para a base para pegar ritmo de jogo, voltou, ficou feliz por ter ajudado a equipe a conseguir sair com a vitória. Falou que acredita que eles entraram muito bem na partida, tanto ele, quanto o Rian, quanto o Luciano, e que só podia agradecer pela oportunidade que o Zubeldia tinha dado para ele, né? Gostei do menino, gostei do jeito que ele entrou, gostei que foi pra cima também. Essa molecada tá mostrando bastante personalidade, né? Eu fico bem feliz com isso, porque isso é uma das coisas principais, cara. O que não foi tão bom nesse jogo é que o André Silva ele saiu, né? Diz que estava programado para ele sair mesmo, para o Rian poder jogar e que o André Silva tá fazendo um monte de jogo seguido e tava para estourar. Só que ele sentiu a coxa. Então, assim, eu não deu para sacar ainda se a mudança foi porque deu a minutagem que estava programada para o André Silva, ou se na verdade foi porque ele sentiu a coxa que ele saiu, entendeu? Que era para ele sair um pouco mais para frente, enfim. É menos um jogador. De qualquer jeito, ele tá suspenso no jogo contra o Bahia. De qualquer jeito, o Rian teria que jogar, né?
Agora, precisa ver no jogo contra o Vasco, que é o último antes da parada, né? Do meio de ano agora. Vamos ver como é que ele vai estar aí nos próximos dias. Provavelmente a gente já vai estar sabendo como que tá a coisa. E sobre o mercado da bola, né? O Bobadilla já estava sendo cotado para ser vendido agora no meio de ano. E acho que com essa polêmica aí, tomara que ele não seja suspenso, mas a gente vai voltar a falar dele. Mas falando em volantes, o Thiago Mendes, né? E o Paul Fernandes, que o São Paulo queria, acho que o ano passado, se eu não me engano. O Paul Fernandes não se encaixou lá no Fortaleza. Muito provavelmente vai ser dispensado agora no meio do ano também, então estaria livre no mercado. E o Thiago Mendes, que o São Paulo tanto namorou, que conversou, que quase acertaram, aí depois que a Superbet pagou uma parte dos salários do Oscar, ele ficou meio enciumado, queria um valor maior e tal. O Galo, o Atlético Mineiro, tá tratando o Thiago Mendes como prioridade agora nessa janela de transferência do meio do ano. Então, muito provavelmente, além de não vir para o São Paulo, provavelmente a gente vai ver o Thiago Mendes num rival aí no Atlético Mineiro. Ah, cara, eu sinceramente, eu acho que o Zubeldia devia usar o Negruti, eu acho que devia usar o Luanzinho. Não são, nossa, os melhores jogadores do mundo, craque, de pá. Mas, meu, precisava usar os caras, meu, precisava usar os caras até pra ver se de repente pega. Ou, meu, não queria usar o Luca entrou, fez gol. Não queria usar o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, os caras entraram bem. Que custa pôr o moleque aí pra jogar, cara? Que custa trazer o Luan? Luan a gente sabe que joga bem, que já performou, já fez gol em final de campeonato pro São Paulo. Cara, bota o moleque pra jogar, bota os caras pra jogar e de repente não precisa nem de volante no meio do ano, porque se não usar o Negruti e não usar o Luan, São Paulo vai ter que contratar um volante. E aí vai deixar o Thiago Mendes ir embora, vai deixar o Paul Fernandes ir embora, vai contratar quem? O cara lá da Ferroviária mesmo? Sabe? Pra contratar um cara na Ferroviária, não é muito mais negócio de já usar o que a gente tem aqui? Essas coisas que eu não entendo no São Paulo, viu? Tudo muito esquisito, cara. E, meu, vamos chegar agora no assunto inevitável, né? Só se fala nisso hoje. O Bobadilha foi acusado pelo Navarro do Tajeres de ser xenófobo, de chamar o Navarro de venezuelano morto de fome. O rapaz chorou em campo, ficou bem transtornado. Foi uma cena estranha, uma cena feia. A gente nem entendeu direito no pós-jogo o que eu fiz aqui. A gente nem tinha entendido direito o que tinha acontecido. Mas eu já sabia do histórico do Naval, então eu nem dei muita pelota, porque eu falei, meu, esse cara é mó xaropão, fica provocando todo mundo. No ano passado, vou dar só um exemplo, que inclusive foi a foto que eu usei aqui na capa do vídeo. O Enciso perdeu o gol na seleção paraguaia, estava jogando Paraguai e Venezuela. Ferrarese e Navarro do lado da Venezuela, o Bobadilha e o Enciso do lado do Paraguai. O Enciso perdeu o pênalti. E aí desabou em campo, começou a chorar. Cara, esse Navarro, ele partiu para cima do Enciso, falando um monte de coisas. Provavelmente não estava fazendo elogios pro Enciso, né? E o Enciso começou a chorar também, cara. Começou a chorar. Então, assim, tem santo nessa história, entendeu? Você acha mesmo que assim que São Paulo fez 2-1 com o gol do Luciano, o Bobadilha do nada ia xingar o cara? Sabe? Não tem santo nessa história, mas óbvio, não tô passando pano pro Bobadilha. Esse tipo de declaração é uma coisa que não se faz. Não se faz, gente. Existem coisas que não têm cabimento. Então, assim, se o Bobadilha realmente chamou o cara de venezuelano morto de fome, São Paulo vai ter que punir o jogador. E muito assim, muito provavelmente ele vai ser indiciado criminalmente, porque xenofobia é crime no Brasil. A Conmebol vai investigar, então se tiver provas, se tiver vídeo, se tiver áudio, se tiver alguma testemunha, é sorte que o juiz já falou que não escutou. Mas se algum bandeirinha, alguém lá falar que escutou ele falando isso, o Badilha tá fudido, cara. Vai tomar uma suspensão aí de. Acho que teve um jogador que xingou do Boca, não vou lembrar quem foi. Mas tomou uma suspensão aí de 4 meses, cara. 4 meses sem jogar bola. Prejuízo pro São Paulo. São Paulo numa dessas pode rescindir contrato. Tem tudo isso, cara.
o rapaz vai se ferrar. Se ele realmente fez isso, ele vai se ferrar. Mas assim, presunção de inocência. O cara tem que provar que isso foi falado, não pode ser a palavra dele contra o do Bobadilha, que aí fica difícil. Tudo bem, ele chorou, ele teve uma reação forte em campo, mas é o que eu falei, ele já fez o contrário com adversários. Então, meu, calma, vamos deixar a polícia investigar. Inclusive já tem, o São Paulo acho que vai fazer uma reunião hoje, quarta-feira, já deve estar fazendo, na verdade, uma reunião com o Bobadilla para entender melhor o que aconteceu. Vai perguntar para ele se ele falou mesmo isso. O São Paulo vai indicar um advogado criminalista para ele, porque é o que eu falei, isso é crime, isso não é brincadeira, não vai ficar só no desportivo se ele falou isso. Mas calma, antes de afastar jogador, antes de rescindir contrato, calma. É o que eu falei, ele era um dos cotados para ser vendidos agora na janela do meio do ano, cara. São Paulo precisa de dinheiro, óbvio, é o que eu tô falando, eu não tô passando pano. Se isso realmente acontecer, ele vai ter que ser punido, provavelmente vai ficar sem jogar, o São Paulo vai rescindir contrato, mas isso tem que ser provado, gente. Não pode ficar só, vamos condenar o cara sem ter prova nenhuma. Calma lá, né? E assim, eu vou relatar para vocês o que o Navarro falou que aconteceu, né? Ele deu essa declaração na zona mista depois. Ele falou que o Luciano marcou o gol, né? E tava praticamente dando a volta ao campo, que ele foi comemorar com a torcida mesmo, e foi mesmo, tal. Então, aí o Navarro disse que foi falar pro árbitro para apressar, porque eles precisavam jogar, eles queriam pelo menos empatar o jogo, né? E aí o Bobadilha disse que virou pro Navarro e falou: Meu, vocês sempre fazem cera, vocês sempre ganham tempo e tal. Ele falou que ganha tempo, que cera. E aí disse que daí o Bobadilha já chamou ele de venezuelano morto de fome. Ah, tá esquisito essa história, hein, mano? Tá esquisito essa história, tá esquisito. E aí ele falou que ele queria ter saído de campo, mas que o Tadieres não tinha mais substituições, então ele não pôde sair, mas que ele não queria mais jogar. E aí, saindo de campo, o Navarro foi direto para a sala da Polícia Militar que tem no estádio para relatar o ocorrido e fazer um boletim de ocorrência contra o Bobadilha. Ele não deixou barato, não. E aí, quando acaba o jogo, você até vê que o Luciano, os outros jogadores estão empurrando o Bobadilha para ele sair fora do campo, sabe? E aí a polícia foi pro vestiário do São Paulo para falar com o Bobadilha, para ele prestar depoimento e tal, mas ele já não estava mais lá. Isso aí eu acho que é uma coisa que pesou, entendeu? Porque assim, se ele não falou nada desse tipo, por que que ele foi embora antes? Isso joga contra. Não vamos aqui também ser inocente, que ninguém aqui é criança, né? E aí, agora há pouco, o Bobadilha se pronunciou. Ele fez um vídeo aqui nas redes sociais dele, inclusive o São Paulo compartilhou também. Ele fala, eu ia pôr o vídeo aqui, mas não sei se pode, então eu vou só narrar. Ele fala: Olá pessoal, estou aqui para falar um pouco sobre o que aconteceu ontem à noite. Bom, primeiro foi uma partida muito disputada, um clima tenso durante toda a partida. Depois do nosso segundo gol, tive algumas discussões com jogadores do Tajeres, nas quais primeiro fui ofendido e tratado com um pouco de desdém. Nunca tive a intenção de discriminar ninguém. No calor do momento, reagi mal e peço desculpas publicamente. Se eu tiver a oportunidade de falar com ele pessoalmente, também pedirei desculpas. Mas enfim, só queria deixar isso claro e mando um abraço a todos. A minha visão, com essa declaração aqui, ele meio que assinou embaixo que o que ele falou foi pesado. Agora resta saber que falaram para ele também, porque como eu já imaginava e eu falei que esse Navarro não é um santinho nem nada disso, ele deve ter falado alguma coisa pro Bobadilha antes também. Se os dois erraram, que os dois sejam punidos. Mas também não dá para colocar o Navarro no pedestal e falar coitadinho dele. Ele deve ter falado alguma coisa pro Bobadilha também e não deve ter sido leve, né? E aí, assim, depois dessa reunião que o São Paulo vai ter com o Bobadilha e indicar o advogado, né, para ele, aí que o Bobadilha vai dar o depoimento pro delegado, né? E esse delegado marcou uma entrevista coletiva para dar detalhes do caso às 4 horas da tarde aqui. Então, estamos aguardando para ver as notícias. Aí, qualquer coisa, se der tempo, eu já coloco nesse vídeo também para ver o que ele vai falar. E o São Paulo também soltou, né, uma nota oficial
falando que repudia veementemente qualquer manifestação de discriminação, preconceito, intolerância, seja de natureza racial, étnica, nacional, de qualquer outra forma, que o clube permanece à disposição das autoridades e das entidades esportivas e tal. Então, assim, o São Paulo eu achei que tratou bem. Não pode jogar o cara no fogo antes de saber realmente certinho o que aconteceu. Dependendo do que acontecer depois, muito provavelmente o São Paulo sempre foi assim. Nessa parte aí a gente não pode reclamar. O São Paulo sempre rescinde contrato quando tem algum. Lembra do Jean? Enfim, teve um jogador lá que era bom, cara. Não esqueci o nome dele. Um jogador que driblava lá, tal, que teve um problema com a namorada, acho que foi, ou com a mulher, depois no fim não foi nem provado, eles voltaram e a gente ficou sem o jogador que o São Paulo rescindiu o contrato com ele. Nossa, eu fiquei muito puto. Enfim, cara, agora tem que deixar a polícia fazer o trabalho dela e esperar. Se ele for condenado, meu, pague pelo que fez. Não tem o que falar. Foi burro. Se fez isso, foi burro pra caramba. Na hora que era pra estar comemorando, tá feliz, dá uma dessa, pô. Foda. Então é isso, pessoal. Para o vídeo não sair muito tarde, a gente vai encerrar por aqui. E aí a gente vai seguindo, né? Acompanhando aí os acontecimentos com o Bobadilha, com o Navarro, enfim. E é isso. Que se fez cagada, que seja punido, né? E se o rapaz também xingou ele de alguma maneira forte, que os dois sejam punidos. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pela audiência. Um abraço, fique com Deus e vamos, São Paulo!